lá feito crer que ele saía do inferno. Parece que se prepara aqui uma cruzada contra o diabo, para dissuadir os doentes de se fazerem curar por ele. Quem pôde meter na cabeça dessa mulher que o Senhor Jacob é o diabo em pessoa, que as curas são uma velhacaria de sua parte? Não disseram aos pobres de certa cidade que não deviam receber o pão e as esmolas dos espíritas, porque era uma sedução de Satã? E, alhures, que mais valia ser ateu do que voltar a Deus pela influência do espiritismo, porque ainda aí era uma astúcia do demônio. Em todo caso, atribuindo tantas coisas boas ao diabo, fazem tudo o que é necessário para o reabilitar na opinião. O que é mais estranho é que de semelhantes ideias ainda se alimentam populações algumas léguas de Paris. Assim, que reação quando a luz se fizer nos cérebros fanatizados? É preciso convir que há gente muito desajeitada. Voltemos ao nosso assunto, às considerações gerais sobre a mediunidade curadora. Dissemos, e nunca seria demais repetir, que há uma diferença radical entre os médiuns curadores e os que obtêm prescrições médicas da parte dos espíritos. Estes não diferem nada dos médiuns escreventes ordinários, a não ser pela especialidade das comunicações. Os primeiros curam só pela ação fluídica, em mais ou menos tempo, às vezes instantaneamente, sem o emprego de qualquer remédio. O poder curativo está todo inteiro no fluido depurado a que servem de condutores. A teoria deste fenômeno foi suficientemente explicada para provar que entra na ordem das leis naturais, e que nada tem de miraculoso. É o produto de uma aptidão especial, tão independente da vontade quanto todas as outras faculdades mediúnicas. Não é um talento que se possa adquirir. Não se faz um médium curador como se faz um médico. A aptidão para curar é inerente ao médium, mas o exercício da faculdade não tem lugar senão com o concurso dos espíritos, de onde se segue que se os espíritos não querem, ou não querem mais se servir dele, é como um instrumento sem músico, e nada obtém. Pode, pois, perder instantaneamente a sua faculdade, o que exclui a possibilidade de dela fazer uma profissão. Outro ponto a considerar, é que sendo esta faculdade fundada em leis naturais, tem limites traçados por essas mesmas leis. Compreende-se que a ação fluídica possa dar sensibilidade a um órgão existente, fazer dissolver e desaparecer um obstáculo ao movimento e à percepção, cicatrizar uma ferida, porque, então, o fluido se torna um verdadeiro agente terapêutico. Mas é evidente que não pode remediar a ausência ou a destruição de um órgão, o que seria verdadeiro milagre. Assim, a vista poderá ser restituída a um cego por amaurose, oftalmia, belida ou catarata, mas não aos que tiverem os olhos furados. Há, pois, doenças incuráveis por natureza, e seria ilusão crer que a mediunidade curadora fosse livrar a humanidade de todas as suas enfermidades. Além disso, é preciso levar em conta a variedade de nuances apresentada por esta faculdade, que está longe de ser uniforme em todos os que a possuem. Ela se apresenta sob aspectos muito diversos. Em razão do grau de desenvolvimento do poder, a ação é mais ou menos rápida, extensa ou circunscrita. Em dadas circunstâncias, tal médium triunfa sobre determinadas doenças em certas pessoas, mas falha por completo em casos aparentemente idênticos. Parece mesmo que em alguns a faculdade curadora se estende aos animais. Neste fenômeno se opera uma verdadeira reação química, análoga à produzida pelos medicamentos. Atuando o fluido como agente terapêutico, sua ação varia segundo as propriedades que recebe das qualidades do fluido pessoal do médium. Ora, em razão do temperamento e da constituição deste último, o fluido está impregnado de elementos diversos, que lhe dão propriedades especiais. Pode ser, para nos servirmos de comparações materiais, mais ou menos carregado de eletricidade animal, de princípios ácidos ou alcalinos, ferruginosos, sulfurosos, dissolventes, adstringentes, cáusticos, etc. Daí resulta uma ação diferente,
Conforme a natureza da desordem orgânica, esta ação pode, pois, ser enérgica, muito poderosa em certos casos e nula em outros. É assim que os médiuns curadores podem ter especialidades. Este curará as dores ou endireitará um membro, mas não dará vista a um cego, e reciprocamente. Só a experiência pode dar a conhecer a especialidade e a extensão da aptidão, mas, em princípio, pode-se dizer que não há médiuns curadores universais, em virtude de não haver homens perfeitos na Terra, e cujo poder seja limitado. A ação é completamente diferente na obsessão, e a faculdade de curar não implica na de libertar os obsidiados. O fluido curador age, de certo modo, materialmente sobre os órgãos afetados, ao passo que, na obsessão, é preciso agir moralmente sobre o espírito obsessor, há que se ter autoridade sobre ele, para o fazer largar a presa. São, pois, duas aptidões distintas, que nem sempre se encontram na mesma pessoa. O concurso do fluido curador torna-se necessário quando, o que é bastante frequente, a obsessão se complica com afecções orgânicas. Pode, pois, haver médiuns curadores impotentes para a obsessão, e reciprocamente. A mediunidade curadora não vem suplantar a medicina e os médicos, vem, simplesmente, provar a estes últimos que há coisas que eles não sabem e os convidar a estudá-las, que a natureza tem leis e recursos que eles ignoram, que o elemento espiritual, que eles desconhecem, não é uma quimera e que, quando levarem em conta, abrirão novos horizontes à ciência e triunfarão mais humilde do que agora. Se esta faculdade fosse privilégio de um indivíduo, passaria despercebida, considerá-la-iam como uma exceção, um efeito do acaso, esta suprema explicação que nada explica, e a má vontade poderia facilmente abafar a verdade. Mas quando virem os fatos se multiplicando, serão forçados a reconhecer que não se podem produzir senão em virtude de uma lei, que se homens ignorantes levam a melhor onde os sábios fracassam, é que estes não sabem tudo. Isto em nada prejudica a ciência, que será sempre a alavanca e a resultante do progresso intelectual. Só o amor próprio dos que a circunscrevem nos limites de seu saber e da materialidade pode sofrer com isto. De todas as faculdades mediúnicas, a mediunidade curadora vulgarizada é a que está chamada a produzir mais sensações, porque em toda parte há doentes, e em grandes números, e não é a curiosidade que os atrai, mas a necessidade imperiosa de alívio. Mais que qualquer outra, ela triunfará sobre a incredulidade, tanto quanto sobre o fanatismo, que vê em toda parte a intervenção do diabo. A multiplicidade dos fatos forçosamente conduzirá ao estudo da causa natural e, daí, à destruição das ideias que supersticiosas de feitiçaria, de poder oculto, de amuletos, etc. Se considerar o efeito produzido nos arredores do campo de Chalos por um só indivíduo, a multidão de pessoas sofredoras vindas num raio de 10 léguas, pode julgar-se o que isto seria se 10, 20, 100 indivíduos aparecessem nas mesmas condições, quer na França, quer em países estrangeiros. Se disserdes a esses doentes que são joguete de uma ilusão, eles vos responderão mostrando a perna endireitada, que são vítimas de charlatães. Dirão que nada pagaram e que não lhe venderam nenhuma droga, que abusaram de sua confiança. Dirão que nada lhe prometeram. É também a faculdade que mais escapa à acusação de charlatanice e de fraude, afronta a zombaria, porque nada há de risível no doente curado que a ciência havia abandonado. O charlatanismo pode simular mais ou menos grosseiramente a maioria dos efeitos mediúnicos, e a incredulidade nela sempre procura os seus cordões. Mas onde encontrará os cordões da mediunidade curadora? Podem ser dados golpes de habilidade para os efeitos mediúnicos, e os efeitos mais reais, aos olhos de certa gente, podem passar por golpes de mestre, mas que daria a quem tomasse indevidamente a qualidade de médium curador. De duas, uma, cura ou não cura. Não há simulacro que possa suprir uma cura. Ademais,
A mediunidade curadora escapa completamente à lei sobre o exercício ilegal da medicina, visto não prescrever nenhum tratamento. Com que penalidade se poderia atingir aquele que cura somente pela sua influência, secundada pela prece que, além disso, nada pede como preço de seus serviços? Ora, a prece não é uma substância farmacêutica. Em vossa opinião é uma parvoíce, seja. Mas se a cura está no fim dessa tolice, que direis vós? Uma tolice que cura vale bem os remédios que não curam. Puderam proibir o senhor Jacob de receber doentes no campo e de ir à casa deles, e ele se submeteu dizendo que só retomaria o exercício de sua faculdade quando a interdição fosse levantada oficialmente, porque, sendo militar, quis mostrar-se escrupuloso observador da disciplina, por mais dura que fosse. Nisto agiu sabiamente, pois provou que o espiritismo não leva à insubordinação, mas aqui é um caso excepcional. Desde que esta faculdade não é privilégio de um indivíduo, por que meio poderiam impedi-la de propagar-se? Se ela se propaga, queiram ou não, terão de aceitá-la com todas as suas consequências. Como a mediunidade curadora depende de uma disposição orgânica, muitas pessoas a possuem, ao menos em germe, mas fica em estado latente por falta de exercício e de desenvolvimento. É uma faculdade que muitos ambicionam, e com razão. Se todos os que desejam possuí-la pedisse com fervor e perseverança pela prece, e com fim exclusivamente humanitário, é provável que, desse concurso, saísse mais de um verdadeiro médium curador. Não é de admirar ver pessoas favorecidas com esse dom precioso e que, à primeira vista, não parecem dignas desse favor. É que a assistência dos espíritos bons é dispensada a todo mundo, para abrir a todos a via do bem, mas cessa se não se souber tornar-se digno dela, melhorando-se. O mesmo se dá com os dons da fortuna, que nem sempre vem ao mais merecedor, então, uma prova para o uso que dela se faz, felizes os que saírem vitoriosos. Pela natureza de seus efeitos, a mediunidade curadora exige imperiosamente o concurso de espíritos depurados, que não poderiam ser substituídos por espíritos inferiores, enquanto há efeitos mediúnicos para a produção dos quais a elevação dos espíritos não é uma condição necessária e que, por esta razão, são obtidos mais ou menos em qualquer circunstância. Certos espíritos até, menos escrupulosos que outros quanto a estas condições, preferem os médiuns em que encontram simpatia. Mas pela obra se reconhece o obreiro. Há, pois, para o médium curador necessidade absoluta de atrair o concurso dos espíritos superiores, se quiser conservar e desenvolver sua faculdade, senão, em vez de crescer, ela declina e desaparece pelo afastamento dos espíritos bons. A primeira condição para isto é trabalhar em sua própria depuração, a fim de não alterar os fluidos salutares que está encarregado de transmitir. Esta condição não poderia ser preenchida sem o mais completo desinteresse material e moral. O primeiro é mais fácil, o segundo é mais raro, porque o orgulho e o egoísmo são os sentimentos mais difíceis de extirpar e porque várias causas contribuem para os superexcitar nos médiuns. Desde que um deles se revele com faculdades um pouco transcendentes, falamos aqui dos médiuns em geral, escreventes, videntes e outros, é procurado, adulado e alguns sucumbem à tentação da vaidade. Sem tardança, esquecendo que sem os espíritos nada seria, considera-se como indispensável e único intérprete da verdade, denigra os outros médiuns e se julga acima de conselhos. O médium que assim se encontra está perdido, porque os espíritos se encarregam de lhe provar que podem passar sem ele, fazendo surgir outros médiuns mais bem assistidos. Comparando a série das comunicações de um mesmo médium, pode-se julgar facilmente se ele cresce ou degenera. Quantos vimos, de todos os gêneros, cair triste e deploravelmente no terreno escorregadio do orgulho e da vaidade. Pode-se, pois, esperar ver surgir uma multidão de médiuns curadores. Nesse números,
Vários deles permanecerão como frutos secos e se eclipsarão, depois de terem brilhado passageiramente, enquanto outros continuarão a elevar-se. Eis um exemplo disto, que há 6 meses nos assinalavam de nossos correspondentes. Num departamento do Sul, um médium que se tinha revelado como curador, havia operado várias curas notáveis e sobre ele repousavam grandes esperanças. Sua faculdade apresentava particularidades que deram, num grupo, a ideia de fazer um estudo a respeito. Eis a resposta que obtiveram dos espíritos, e que nos foi transmitida na ocasião. Ela pode servir de instrução a todos. X. Realmente possui a faculdade de médium curador notavelmente desenvolvida. Infelizmente, como muitos outros, ele exagera muito seu alcance. É um excelente rapaz, cheio de boas intenções, mas que um orgulho desmesurado e uma visão extremamente curta dos homens e das coisas farão periclitar prontamente. Seu poder fluídico, que é considerável, bem utilizado e secundado pela influência moral, poderia produzir excelentes resultados. Sabeis por que muitos de seus doentes só experimentam um bem-estar momentâneo, que desaparece quando ele não mais está lá. É que ele age somente por sua presença, mas nada deixa ao espírito para triunfar dos sofrimentos do corpo. Quando parte, nada resta dele, nem mesmo o pensamento que segue o doente, no qual não pensa mais, ao passo que a ação mental poderia, em sua ausência, continuar a ação direta. Ele acredita em seu poder fluídico, que é real, mas cuja ação não é persistente, porque não é corroborada pela influência moral. Quando tem sucesso, fica mais satisfeito por ser notado do que por ter curado, e, contudo, é sinceramente desinteressado, pois curaria se recebesse a menor remuneração. Embora não seja rico, jamais pensou em fazer disto um recurso. O que deseja é que falem dele. Falta-lhe também a afabilidade de coração, que atrai. Os que vêm a ele ficam chocados por suas maneiras, que não geram simpatia, resultando uma falta de harmonia que prejudica a assimilação dos fluidos. Longe de acalmar e apaziguar as más paixões, ele as excita, querendo fazer o que é preciso para as destruir, e isto pela falta de raciocínio. É um instrumento desafinado, por vezes dá sons harmoniosos e bons, mas o conjunto só pode ser mau, ou, pelo menos, improdutivo. Também não é útil a causa quanto poderia, a maior parte das vezes a prejudica, porque, por seu caráter, faz apreciar muito maus resultados. É desses que pregam com violência uma doutrina de doçura e de paz. P. Então pensais que ele perderá o seu poder curador? Resp. Estou persuadido disto, a menos que ele entrasse no bom caminho, o que, infelizmente, não o creio capaz. Os conselhos seriam supérfluos, porque está convicto de saber mais do que todo mundo. Talvez parecesse escutá-los, mas não os seguiria. Assim, perde duplamente o benefício de uma excelente faculdade. O acontecimento justificou a previsão. Mais tarde soubemos que esse médium, depois de uma série de insucessos que seu amor próprio teve de sofrer, tinha renunciado a novas tentativas de curas. O poder de curar é independente da vontade do médium, é um fato constatado pela experiência. O que depende dele são as qualidades que podem tornar esse poder frutuoso e durável. Essas qualidades são, sobretudo, o devotamento, a abnegação e a humildade. O egoísmo, o orgulho e a cupidez são pontos de parada, contra os quais se quebra a mais bela faculdade. O verdadeiro médium curador, o que compreende a santidade de sua missão, e movido pelo único desejo do bem, não vê no dom que possui senão um meio de tornar-se útil aos semelhantes, e não um degrau para elevar-se acima dos outros e pôr-se em evidência. É humilde de coração, isto é, nele a humildade e a modéstia são sinceras, reais, sem pensamento dissimulado, e não em palavras, que muitas vezes desmentem os atos. A humildade por vezes é um manto, sob o qual se abriga o orgulho, mas que não poderia iludir ninguém.
Não procure o brilho, nem a fama, nem o ruído de seu nome, nem a satisfação de sua vaidade. Não há, em suas maneiras, nem jactância, nem basófia. Não exibe as curas que realiza, ao passo que o orgulhoso as enumera com complacência. Muitas vezes as amplifica, e acaba por se convencer de que fez tudo o que diz. Feliz pelo bem que faz, não o é menos pelo que outros podem fazer, não se julgando o primeiro nem o último capaz, não inveja nem denigre nenhum médium. Para ele, os que possuem a mesma faculdade são irmãos que concorrem para o mesmo objetivo. Ele diz que quanto mais os houver, maior será o bem. Sua confiança em suas próprias forças não vai até a presunção de se julgar infalível e, ainda menos, universal. Sabe que os outros podem tanto mais que ele. Sua fé é mais em Deus do que em si mesmo, pois sabe que tudo pode por ele, e nada sem ele. Eis porque nada promete, a não ser sob a reserva da permissão de Deus. A influência material, junta à influência moral, auxiliar poderoso que dobra a sua força. Por sua palavra benevolente, encoraja, levanta o moral, faz nascer a esperança e a confiança em Deus. Já é uma parte da cura, porque é uma consolação que predispõe a receber o eflúvio benéfico ou, melhor dizendo, o pensamento benevolente que é, por si só, um eflúvio salutar. Sem a influência moral, o médium só tem em si a ação fluídica, material e, de certo modo, brutal, insuficiente em muitos casos. Enfim, para aqueles que possuem as qualidades do coração, o doente é atraído por uma simpatia que predispõe à assimilação dos fluidos, enquanto o orgulho e a falta de benevolência chocam e fazem experimentar um sentimento de repulsa, que paralisa essa assimilação. Tal é o médium curador estimado pelos espíritos bons. Tal é, também, a medida que pode servir para julgar o valor intrínseco dos que se revelarem e a extensão dos serviços que poderão prestar à causa do espiritismo. Isto não significa que não se encontrem médiuns senão nestas condições, e que aquele que não reunisse todas as qualidades não possa momentaneamente prestar serviços parciais, sendo, pois, um erro repelir. O mal é para ele, porque, quanto mais se afasta do modelo, menos pode esperar ver sua faculdade desenvolver-se e mais perto se acha de seu declínio. Os espíritos bons só se ligam aos que se mostram dignos de sua proteção, e a queda do orgulhoso, mais cedo ou mais tarde, é a sua punição. O desinteresse é incompleto sem o desinteresse moral. Ano 9, dezembro de 1866, número 12. O lavrador Thomas Martin e Luís XVIII. As revelações feitas a Luís XVIII por um lavrador da Beauce, pouco depois da segunda entrada dos Bourbons, tiveram no tempo uma grande repercussão e, ainda hoje, a sua lembrança não se apagou. Mas poucas pessoas conhecem os detalhes deste incidente, cuja chave agora só o espiritismo pode dar, como de todos os fatos deste gênero. É um assunto de estudo muito interessante, porque os fatos, quase contemporâneos, são de perfeita autenticidade, já que são constatados por documentos oficiais. Dar-lhe-emos um resumo sucinto, mas suficiente para que sejam apreciados. Thomas Ignace Martin era um pequeno lavrador do burgo de Galardon, situado a 4 léguas de Chartres. Nascido em 1783, tinha, por conseguinte, 33 anos quando se deram os acontecimentos que vamos relatar. Morreu no dia 8 de maio de 1834. Era casado, pai de 4 filhos menores e gozava em sua comuna da reputação de um homem perfeitamente honesto. Os relatórios oficiais o descrevem como um homem de bom senso, embora de grande ingenuidade, por conta de sua ignorância das coisas mais vulgares, de caráter brando e pacífico, não se metia em nenhuma intriga, de perfeita retidão em todas as coisas e de completo desinteresse, de que deu numerosas provas, o que exclui toda ideia de ambição de sua parte. Assim, quando voltou à sua cidade após a visita ao rei,
Retomou suas ocupações habituais como se nada tivesse acontecido, evitando mesmo falar do que lhe havia sucedido. Ao partir para Paris, o diretor do hospício de Charenton teve o maior trabalho do mundo para fazê-lo aceitar 25 francos para as despesas de viagem. No ano seguinte, estando sua mulher grávida do 5º filho, uma pessoa distinta por sua posição e que conhecia a mediocridade de sua fortuna, mandou propor por um terceiro, 150 francos para cobrir as necessidades nessa circunstância. Martin recusou, dizendo: só pode ser por causa destas coisas que me acontecem que me oferecem dinheiro, porque, sem isto, não falariam de mim, nem mesmo me conheceriam. Mas como a coisa não vem de mim, nada devo receber por isto. Assim, agradecei a essa pessoa porque, embora eu não seja rico, nada quero receber. Em outras circunstâncias recusou somas mais consideráveis, que o teriam deixado à vontade. Martin era simples, mas nem incrédulo, nem supersticioso, praticava seus deveres religiosos escrupulosamente, mas sem exagero ou ostentação e sempre justo no estrito limite do necessário, visitando seu cura no máximo uma vez por ano. Por conseguinte, nele não havia nem falsa devoção, nem superexcitação religiosa. Nada em seus hábitos e em seu caráter era susceptível de exaltar-lhe a imaginação. Tinha vista com prazer a volta dos Bourbons, mas sem se ocupar de política de modo algum e sem se envolver com qualquer partido. Dedicado inteiramente ao trabalho dos campos, desde a infância, não lia livros nem jornais. Compreende-se facilmente a importância dessas informações sobre o caráter de Martin no caso de que se trata. Desde que um homem não é movido nem pelo interesse, nem pela ambição, nem pelo fanatismo, nem pela credulidade supersticiosa, conquista sérios títulos à confiança. Ora, eis de modo sumário como se passaram os acontecimentos que lhe sucederam. No dia 15 de janeiro de 1816, por volta das 2:30 da tarde, ele estava só, ocupado em adubar um campo a 3/4 de légua de Galardon, num cantão muito deserto, quando, de repente, se lhe apresentou um homem de cerca de 5 pés e 1 ou 2 polegadas, corpo delgado, rosto afilado, delicado e muito branco, vestindo uma levita ou redingote dourado, totalmente abotoado e caindo até os pés, com os sapatos amarrados com cordões e com um chapéu redondo de copa alta. Esse homem disse a Martin: deveis ir ao encontro do rei e lhe dizer que sua pessoa corre perigo, bem como a dos príncipes, que gente má ainda tenta derrubar o governo, que vários escritos ou cartas já circulam em algumas províncias de seus estados a esse respeito, que é preciso que exerça uma polícia rigorosa e geral em todos os seus estados e, sobretudo, na capital, que também é preciso que reabilite o dia do Senhor, a fim de que o santifiquem, pois esse dia santo é desconhecido por grande parte de seu povo, que mande interromper os trabalhos públicos nesses dias, que faça ordenar preces públicas pela conversão do povo, que o estimule à penitência, que mande abolir e aniquilar todas as desordens do que se cometem nos dias que antecedem a Quaresma. A não ser assim, a França cairá em novas desgraças. Um pouco surpreso pela súbita aparição, Martin lhe respondeu: mas bem podeis ir encontrar outros, que não eu, para uma incumbência como esta. Não é com mãos assim, sujas de esterco, que vou falar ao rei, não, replicou o desconhecido, sois vós que ireis. Mas, replicou Martin, já que sabeis tanto, bem podeis ir vós mesmo procurar o rei e lhe dizer tudo isto. Porque vos dirigis a um pobre homem como eu, que nem sabe explicar-se. Não serei eu a ir, disse o desconhecido, sereis vós. Prestai atenção no que digo e fazei tudo o que vos ordeno. Depois destas palavras Martin o viu desaparecer mais ou menos assim. Seus pés pareceram elevar-se do solo, a cabeça baixar e o corpo, se encolhendo, acabou por desaparecer à altura da cintura, como se tivesse evaporado no ar. Mais espantado por esta maneira de desaparecer do que pela aparição súbita,
Martim quis ir-se embora, mas não pôde, ficou, malgrado seu, e voltou à sua tarefa que, devendo durar 2 horas e meia, não durou senão 1 hora e meia, o que redobrou o seu espanto. Talvez achem pueris certas recomendações que Martim deveria fazer ao rei, sobretudo no que concerne à observação do domingo, em relação ao meio, aparentemente sobrenatural, empregado em lhes transmitir, e as dificuldades que tal providência deveria encontrar. Mas é provável que não fosse senão uma espécie de passaporte para chegar a ele, porque o objetivo principal da revelação, que era muito mais grave, não devia ser conhecido, como se verá mais tarde, senão no momento da entrevista. O essencial era que Martim pudesse chegar até o rei, e para isso a intervenção de alguns membros do alto clero era necessária. Ora, sabe-se a importância que o clero atribui à observação do domingo, como o soberano não haveria de sensibilizar-se, quando a voz do céu ia fazer-se ouvir por um milagre. Convinha, pois, favorecer Martim, em vez de o desanimar. Todavia, era preciso que as coisas marchassem por si mesmas. Martim apressou-se em contar ao seu irmão o que lhe tinha acontecido e ambos foram comunicá-lo ao cura da paróquia, o senhor Laperruque, que se esforçou por dissuadir Martim a levar a coisa à conta de sua imaginação. No dia 18, às 6 horas da tarde, tendo Martim descido ao porão para apanhar batatas, o mesmo indivíduo lhe apareceu de pé, ao seu lado, enquanto estava ajoelhado, ocupado em as recolher. Apavorado, lá deixa a candeia e foge. No 18, nova aparição à entrada de um lagar e Martim ainda foge. No domingo, 21 de janeiro, Martim entrava na igreja à hora das vésperas. Quando tomava a água benta, percebeu o desconhecido, que também a tomava e que o seguiu até a entrada de seu banco. Durante todo o desenrolar do ofício esteve muito recolhido e Martim notou que ele não tinha o chapéu na cabeça nem nas mãos. Ao sair da igreja o seguiu até sua casa, caminhando ao seu lado, com o chapéu na cabeça. Chegados ao portão largo, achou-se de repente diante dele, face a face, e lhe disse: Desobrigai-vos de vosso encargo e fazei o que vos disse, não vos deixarei em paz enquanto vossa obrigação não for cumprida. Mal pronunciou estas palavras, desapareceu, sem que desta vez, nem das aparições seguintes, Martim o tivesse visto desaparecer gradualmente, como da primeira vez. Em 24 de janeiro, nova aparição no celeiro, seguida destas palavras: Fazei o que vos ordeno, é tempo. Notemos estes dois modos de desaparecimento. O primeiro, que não poderia ser o caso de um ser corporal em carne e osso, sem dúvida tinha por objetivo provar que era um ser fluídico, estranho à humanidade material, circunstância que deveria ser realçada 50 anos mais tarde e explicada pelo Espiritismo, cujas doutrinas confirmava, ao mesmo tempo que devia fornecer um assunto de estudo. Sabe-se que nestes últimos tempos a incredulidade procurou explicar as aparições por efeitos de óptica e que, quando apareceram em alguns teatros fenômenos artificiais deste gênero, produzidos por uma combinação de espelhos e luzes, houve uma grita geral na imprensa, para dizer: eis, enfim, descoberto o segredo de todas as aparições. É com auxílio de tais meios que essa crença absurda se espalhou em todos os tempos e que pessoas crédulas se deixaram iludir por subterfúgios. Nós refutamos, como não podia deixar de ser, revista, julho de 1863, essa estranha explicação, digna contrapartida do famoso músculo estalante, do Dr. Gilbert de Lamballe, que acusava todos os espíritas de loucos e que ele mesmo, infelizmente, mofou vários anos no hospício de alienados. Mas perguntaremos, no caso de que aqui se trata, por que como os aparelhos desta natureza, necessariamente complicados e volumosos, poderiam ter sido dispostos e manobrados num campo isolado de qualquer habitação, e onde Martim se achava absolutamente só, sem que nada tivesse percebido. Como esses mesmos aparelhos, que funcionam na obscuridade com auxílio de luzes artificiais,
Poderiam ter produzido uma imagem em pleno sol. Como poderiam ter sido instantaneamente transportados para o porão e para o celeiro, locais que pouco se prestam a maquinações, para a igreja e daí seguir Martim até sua casa, sem que ninguém tivesse notado algo. Essas espécies de imagens artificiais são vistas por todos os espectadores. Como é que na igreja, e ao sair da igreja, somente Martim viu o indivíduo? Dirão que nada viu, mas que, de boa fé, foi vítima de uma alucinação. Esta explicação é desmentida pelo fato material das revelações feitas ao rei que, como se verá, não podiam ser conhecidas previamente por Martim. Há nisso um resultado positivo, material, que não é peculiar às ilusões. O cura de Galardon, a quem Martim dava fiel conta das aparições, e que lhes tomava nota exata, julgou por bem se dirigir ao seu bispo, em Versalhes, para o qual lhe deu uma carta de recomendação circunstanciada. Lá, Martim repetiu tudo quanto havia visto e, depois de diversas perguntas, o bispo encarregou de perguntar ao desconhecido, de sua parte, se ele se apresentaria, seu nome, quem era e quem o enviara, recomendando-lhe que dissesse tudo ao seu cura. Alguns dias depois do regresso de Martim, o senhor cura recebeu uma carta de seu bispo, pela qual lhe testemunhava que o homem que lhe tinha enviado parecia ter grandes luzes sobre o objetivo importante de que tratava. A partir daí estabeleceu-se uma correspondência contínua entre o bispo e o cura de Galardon. O Monsenhor, por seu lado, em face da gravidade da primeira aparição, julgou por bem fazer desta um caso ministerial e de polícia. Em consequência, enviava todo o relatório que recebia do senhor cura ao senhor Decazes, ministro da Polícia Geral. Terça-feira, 30 de janeiro, o desconhecido apareceu novamente a Martim e lhe disse: vossa incumbência está bem começada, mas os que a têm nas mãos, dela não se ocupam. Eu estava presente, embora visível, quando fizestes vossa declaração. Foi-vos dito para perguntar meu nome e da parte de quem eu vinha. Meu nome ficará ignorado, e aquele que me enviou, mostrando o céu, está acima de mim. Porque vos dirigis sempre a mim, replicou Martim, para uma missão como esta, logo eu que sou apenas um camponês. Há tanta gente de espírito, é para bater orgulho, disse o desconhecido, mostrando a terra. Não deveis vos orgulhar do que vistes e ouvistes, porque o orgulho desagrada soberanamente a Deus. Praticai a virtude, assisti aos ofícios que se fazem em vossa paróquia aos domingos e dias de festa, evitai os cabarés e as más companhias, onde se cometem toda sorte de impurezas e onde imperam as más conversas. Não façais nenhum carreto aos domingos e feriados. Durante o mês de fevereiro, o desconhecido ainda apareceu várias vezes a Martim, dizendo-lhe, entre outras coisas, persisti, ó meu amigo, e conseguireis. Aparecereis diante da incredulidade e a confundireis. Tenho ainda outra coisa a vos dizer que os convencerá e nada terão a responder. Apressai vossa missão, não fazem nada do que vos tenho dito. Os que têm o caso nas mãos estão inebriados de orgulho, a França está num estado de delírio, será entregue a toda sorte de desgraças. Ireis encontrar o rei, dir-lhe-eis o que anunciei, ele poderá admitir consigo seu irmão e seus sobrinhos. Quando estiverdes diante do rei eu vos descobrirei coisas secretas do tempo de seu exílio, mas cujo conhecimento só vos será dado no momento em que fordes levado à sua presença. Entre mentes, o senhor conde de Breteuil, prefeito de Chartres, recebeu uma carta do ministro da Polícia Geral, que o convidava a verificar se essas aparições dadas como miraculosas não eram antes um jogo da imaginação de Martim, verdadeira ilusão de seu espírito exaltado, ou, enfim, se o pretenso enviado desconhecido e, talvez, o próprio Martim, não deveriam ser severamente examinados pela polícia e em seguida entregues aos tribunais. No dia 5 de março Martim recebeu a visita de seu desconhecido, que lhe disse: em breve comparecereis perante o primeiro magistrado de vosso departamento,
é preciso que relateis as coisas como vos são anunciadas. Não deveis levar em consideração nem a qualidade nem a dignidade. Martim não tinha sido informado de que devia ir ao prefeito. Aqui, portanto, não se trata de simples comunicação sobre uma coisa vaga. É a previsão de um fato que vai realizar-se. Isso é constantemente repetido durante a série desses acontecimentos. Martim sempre foi informado por seu desconhecido do que lhe aconteceria, das pessoas em presença das quais iria encontrar-se, dos lugares onde seria conduzido. Ora, isto não é o resultado da ilusão e das coisas quiméricas. Desde que o indivíduo diz a Martim, amanhã vereis tal pessoa, ou sereis conduzido a tal lugar e a coisa se realiza, é um fato positivo que não pode resultar da imaginação. No dia seguinte, 6 de março, acompanhado pelo Sr. Cura, Martim foi à casa do prefeito, em Chartres. Inicialmente este se entreteve longamente em particular com o Sr. Cura. Depois, mandando entrar Martim, perguntou: mas se eu algemasse e prendesse por anunciar semelhantes coisas, continuaríeis a dizer o que anunciais? Como quiserdes, respondeu Martim sem se intimidar, não posso dizer senão a verdade. Mas, prosseguiu o senhor prefeito, se aparecesses diante de uma autoridade superior à minha, por exemplo, perante o ministro, sustentaríeis o que acabais de dizer-me? Sim, senhor, replicou Martim, e diante do próprio rei. Surpreendido por tanta segurança, aliada a tamanha simplicidade, e mais ainda pelos estranhos relatos que lhe havia feito o Cura, o prefeito decidiu-se a enviar Martim ao ministro. No dia seguinte, 7 de março, Martim partia com destino a Paris, escoltado pelo senhor André, tenente de polícia, que tinha ordem de vigiar todos os seus passos e de não deixar nem de dia, nem de noite. Hospedaram-se na rua Montmartre, hotel de Calais, num quarto de 2 leitos. Na sexta-feira, 8 de março, o senhor André conduziu Martim ao quartel-general da polícia. Ao entrar no pátio do hotel, o desconhecido se lhe apresentou e disse: ireis ser interrogado de várias maneiras, não vos amedronteis nem vos inquieteis, mas dizei as coisas como elas são. Depois destas palavras, desapareceu. Não relataremos aqui todos os interrogatórios a que foi submetido Martim, pelo ministro e seus secretários, sem que ele se deixasse intimidar pelas ameaças, nem se desconcertar pelas armadilhas que lhes tendiam, para fazê-lo cair em contradição, confundindo seus interrogadores por suas respostas cheias de senso e de sangue frio. Tendo Martim descrito seu desconhecido, o ministro lhe disse: pois bem, não vereis mais, porque acabo de o prender. Como pudeste prendê-lo? Redarguiu Martim, já que ele desaparece como um relâmpago. Se desaparece para vós, retomou o ministro, não desaparece para todo mundo. E dirigindo-se a um de seus secretários, e de ver se esse homem que mandei prender ainda está na prisão. Alguns instantes depois o secretário voltou e respondeu: senhor, ele está sempre lá. Pois bem, disse Martim, surpreendestes e me mostrardes, eu o reconhecerei, eu vi muitas vezes para isto. A seguir veio um homem que examinou cuidadosamente a cabeça de Martim, afastando seus cabelos à direita e à esquerda. O ministro também fez o mesmo, sem dúvida para verificar se não tinha qualquer sinal indicador de loucura, ao que Martim se contentava em dizer: olhai quanto quiserdes, jamais adoeci em minha vida. Voltando ao hotel, à noite Martim disse ao senhor André: mas o ministro me tinha dito que havia posto na prisão um homem que me aparecia. Então o soltou, pois me apareceu depois e me disse: fostes interrogado hoje, mas não querem fazer o que eu disse. Aquele que vistes esta manhã quis que acreditasses que me haviam detido. Dizei-lhe que ele não tem nenhum poder sobre mim e que já é tempo para o rei ser avisado. No mesmo instante o senhor André foi fazer o seu relatório à polícia, enquanto Martim, sem se inquietar, deitou e dormiu sossegadamente. No dia seguinte, 9,
Tendo Martim descido para pedir as botas do tenente, o desconhecido se apresentou no meio da escada e lhe disse: sereis visitado por um médico que vem constatar se tendes a imaginação impressionável ou se perdestes a cabeça, mas os que o enviam são mais loucos do que vós. Com efeito, no mesmo dia o célebre alienista, Sr. Pinel, veio visitá-lo e o submeteu a um interrogatório apropriado a esse gênero de informação. A despeito de sua habilidade, diz o relatório, foi incapaz de obter qualquer indicação, por menor que fosse, de provável alienação. Suas pesquisas não levaram senão a uma simples conjectura da possibilidade de alucinação e de mania intermitente. Para certas pessoas, parece que nada mais é preciso para ser taxado de loucura, basta não pensar como eles. Eis porque os que creem em alguma coisa do outro mundo passam por loucos aos olhos dos que em nada acreditam. Depois da visita do Dr. Pinel, o desconhecido apresentou-se a Martim e lhe disse: é preciso que vades falar ao rei. Quando estiverdes em sua presença eu vos inspirarei sobre o que devereis dizer-lhe. Sirva-me de vós para bater orgulho e incredulidade. Tratam de afastar o caso, mas se não conseguirdes o vosso intento, ele será desvendado por outra via. No dia 10 de março, estando Martim em seu quarto, o desconhecido lhe apareceu e disse: eu havia dito que meu nome ficaria ignorado, mas, já que a incredulidade é tão grande, é preciso que vos revele o meu nome. Sou o anjo Rafael, anjo muito famoso junto a Deus. Tenho o poder de ferir a França com toda a sorte de flagelos. A estas palavras, Martim foi tomado de pavor e sentiu uma espécie de crispação. Outro dia, tendo saído com Martim, o Sr. André encontrou um oficial amigo seu, com o qual conversou durante uma hora, em inglês, língua que naturalmente Martim não entendia. No dia seguinte o desconhecido, que ele agora chama anjo, lhe disse: os que ontem estavam convosco falaram a vosso respeito, mas não entendi a sua linguagem. Disseram que vinhas para falar ao rei. Um disse que quando voltasse à sua terra o outro lhe daria notícias, para saber como a coisa se teria passado. O senhor André, a quem Martim dava conta de todas as suas conversas com o desconhecido, ficou muito surpreendido por ver que o que tinha dito em inglês, para não ser compreendido pelo camponês, estava descoberto. Embora o relatório do Dr. Pinel não concluísse pela loucura, mas apenas por uma possibilidade de alucinação, Martim não deixou de ser levado ao hospício de Charenton, onde ficou de 13 de março a 2 de abril. Lá foi objeto de minuciosa vigilância e submetido ao estudo especial dos especialistas. Igualmente fizeram inquéritos em sua terra, sobre os seus antecedentes e os de sua família, sem que, a despeito de todas as investigações, tivessem constatado a menor aparência ou causa predeterminante de loucura. Para render homenagem à verdade, deve-se dizer que ele foi sempre tratado com muita atenção da parte do Sr. Roer Collard, diretor-chefe da casa, e por outros médicos, e que não o submeteram a nenhum desses tratamentos em uso nesses tipos de estabelecimentos. Se ali foi colocado, era bem menos por medida de sequestro do que para ter mais facilidade de observar o seu real estado de espírito. Durante sua estada em Charenton, teve visitas muito frequentes de seu desconhecido, as quais não apresentaram nenhuma particularidade notável, a não ser esta em que ele disse: haverá discussões, uns dirão que é imaginação, outros, que é um anjo de luz, outros, ainda, que é um anjo das trevas. Eu vos permito que me toqueis. Então, contou Martim, ele me tomou a mão direita e apertou, depois abriu o redingote pela frente e, quando este estava aberto, pareceu-me mais brilhante que os raios do sol. Não pude encará-lo, fui obrigado a pôr a mão em frente aos olhos. Quando ele fechou o redingote, nada mais vi brilhando, ele me pareceu como antes. Esse abrir e fechar se operaram sem nenhum movimento de sua parte. Outra vez, quando escrevia ao seu irmão, viu ao seu lado o desconhecido, que lhe ditou uma parte da carta,
lembrando as predições que havia feito sobre as desgraças de que a França estava ameaçada. Eis, pois, Martim ao mesmo tempo médium vidente e escrevente. Por mais cuidado que tivessem tomado para que o caso não se espalhasse, este não deixou de causar certa sensação nas altas rodas oficiais. Entretanto, é provável que tivesse dado em nada, se o arcebispo de Reims, grande capelão de França, depois arcebispo de Paris e cardeal Périgord, nele não se tivesse interessado. Falou a Luís XVIII e lhe propôs receber Martim. O rei lhe declarou que ainda não tinha ouvido falar do caso, tanto é certo que, muitas vezes, os soberanos são os últimos a saber o que se passa em seu redor e mais lhes interessa. Em consequência, ordenou que Martim lhe fosse apresentado. Em 2 de abril Martim foi conduzido de Charenton à casa do ministro da Polícia Geral. Enquanto esperava o momento de ser recebido, seu desconhecido lhe apareceu e disse: "Ireis falar ao rei e estareis só com ele, não temais aparecer diante dele. Quanto ao que tereis a lhe dizer, as palavras vos virão à boca." Foi a última vez que o viu. O ministro o acolheu com muita benevolência e disse que o mandaria levar ao Palácio das Tulherias. Geralmente acredita-se que Martim veio por si mesmo a Paris, apresentou-se no palácio, insistindo em falar ao rei, que, repelido, voltou à carga com toda a persistência que Luís XVIII, tendo sido informado, ordenou que o fizessem entrar. Como se vê, as coisas se passaram de outro modo. Não foi senão em 1828, 4 anos depois da morte do rei, que ele deu a conhecer as particularidades secretas que lhe revelou e que lhe causaram profunda impressão, pois tal era o objetivo essencial dessa visita. Os outros motivos alegados, como dissemos, não passaram de um meio de chegar a ele. Seu desconhecido lhe deixou ignorar essas coisas até o último momento, temendo que uma indiscrição arrancada pelo artifício dos interrogatórios fizesse o projeto fracassar, o que inevitavelmente teria ocorrido. Depois de sua visita ao rei, Martim foi despedir-se do diretor de Charenton e partiu imediatamente para sua terra, onde retomou o curso habitual de seus trabalhos, sem jamais se atribuir qualquer mérito pelo que lhe tinha acontecido. O objetivo a que nos propunhamos nesse relato era mostrar os pontos pelos quais ele se liga ao espiritismo. Sendo as particularidades reveladas a Luís XVIII estranhas ao nosso assunto, abster-nos-emos de as mencionar. Diremos apenas que elas se referiam a coisas de família da maior intimidade, comoveram o rei a ponto de o fazer chorar muito, declarando este mais tarde que as coisas que lhe tinham sido reveladas só eram conhecidas por Deus e por ele. Elas tiveram por consequência fazê-lo renunciar à sagração, cujos preparativos já haviam sido ordenados. Não reportaremos dessa entrevista senão algumas passagens da ata escrita em 1828, ditada pelo próprio Martim, onde se descreve o caráter e a simplicidade do homem. Chegamos às Tulherias pelas 3 horas e sem que ninguém houvesse dito algo. Chegamos até o primeiro oficial de Luís XVIII, a quem foi entregue uma carta e que, depois de a ter lido, me disse: "Segui-me." Paramos por alguns momentos, porque o senhor de Cazes estava com o rei. Quando o ministro saiu e eu entrei, antes que eu dissesse uma palavra o rei ordenou ao oficial que se retirasse e fechasse as portas. O rei estava sentado à sua mesa, diante da porta. Havia apenas papéis e livros. Saudei o rei, dizendo: "Senhor, eu vos saúdo." O rei me disse: "Bom dia, Martim." Então falei com meus botões: "Ele sabe o meu nome." "Certamente, senhor, sabeis por que venho." "Sim, sei que tendes algo a me dizer e disseram-me que era algo que só podeis dizer a mim." "Sentai." Então eu me sentei numa poltrona em frente ao rei, de modo que só havia mesa entre nós. Perguntei-lhe como passava. O rei me disse: "Passo um pouco melhor do que nestes dias passados, e vós, como passais?" "Eu passo bem." "Qual o objetivo de vossa viagem?" E eu lhe disse: "Podeis mandar chamar,
se quiserdes, vosso irmão e seus filhos. O rei me interrompeu, dizendo, é inútil, eu lhes direi o que me tiverdes dito. Depois disto, contei ao rei todas as aparições que eu tinha tido e que estão na ata. Eu sei tudo isto, o arcebispo de Reims já me havia dito tudo. Mas parece que tendes algo a me dizer em particular e em segredo. Então senti virem à minha boca as palavras que o anjo me havia prometido, e disse ao rei, o segredo que tenho a vos dizer é que seguem detalhes sobre certas medidas a tomar e a maneira de governar, que, como as instruções dadas na continuação da conversa, não podiam ser inspiradas senão naquele momento, pois estão fora do alcance do grau de cultura de Martim. Foi a este relato que o rei, tocado de espanto e profundamente emocionado, disse, ó meu Deus! Ó meu Deus! Isso é bem certo, só eu, vós e Deus sabemos isto. Prometei guardar o maior segredo sobre estas comunicações. E eu lhe prometi. Depois disto eu lhe disse, evitai fazer-vos sagrar, se o tentasses, seríeis ferido de morte na cerimônia da sagração. Desde esse momento até o fim da conversa o rei chorava sempre. Quando terminei, ele me disse que o anjo que me havia aparecido era o que conduzia o jovem Tobias a Rages e que o fez casar. Depois perguntou qual de minhas mãos o anjo havia apertado. Eu respondi, esta, mostrando a direita. O rei me tomou, dizendo, que eu toque a mão que o anjo apertou. Orai sempre por mim. Claro, Senhor, eu e minha família, assim como o Senhor cura de Galadon, temos sempre orado para que o caso tivesse bom termo. Saudei o rei, dizendo-lhe, eu vos desejo boa saúde. Senhor, foi-me dito, uma vez cumprida a minha missão junto a vós, que vos pedisse permissão para voltar à minha família, que não recusaríeis e que nada me sucederia de mal. Nada sofrereis. Dei ordens para que vos despachassem. O ministro vai providenciar jantar e leito, e papéis para que possais voltar amanhã. Mas eu ficaria contente se voltasse a Charenton para me despedir e apanhar uma camisa que lá deixei. Não vos causa desgosto ficar em Charenton? Estáveis bem lá? Nenhum desgosto, e se não tivesse certeza de lá ter estado bem, não pediria para voltar. Pois bem, já que o desejais, o ministro vos conduzirá de minha parte. Voltei a encontrar o meu condutor, que me esperava, e fomos juntos à casa do ministro. Feito em Galadon, em 9 de março de 1828. Assinado, Thomas Martin. A conversa de Martin com o rei durou pelo menos 55 minutos. Se, depois de sua visita ao rei, Martin não mais viu seu desconhecido, as manifestações não deixaram de continuar sob outra forma, de médium vidente, tornou-se médium auditivo. Eis alguns fragmentos de cartas que ele escrevia ao antigo cura de Galadon. 28 de janeiro de 1821. Senhor cura, escrevo para vos dar conhecimento de uma coisa que me aconteceu. Terça-feira passada, 23 de janeiro, estando a charrua e sem ter visto ninguém, ouvi uma voz que me falou, dizendo, filho de Japete, para aí presta atenção nas palavras que te são dirigidas. No mesmo instante os meus cavalos pararam, sem que eu nada tivesse dito, pois estava muito admirado. Eis o que me disseram, nesta grande região uma grande árvore será plantada e, na mesma cepa, será plantada outra que é inferior à primeira. A segunda árvore tem 2 galhos, dos quais um se quebrou e logo depois secou por um vento furioso e esse vento não cessou de soprar. No lugar desse galho surgiu outro, novo, tenro, que o substituiu, mas esse vento, que é sempre agitado, elevar-se-á um dia com tais abalos que, e depois desta catástrofe espantosa, os povos estarão na última desolação. Ora, meu filho, para que esses dias sejam abreviados, invoca o céu para que o vento fatal, saindo do noroeste, seja barrado por barreiras poderosas, e que seus progressos nada tenham de repugnante. Estas coisas são obscuras para ti,
mas outros as compreenderão facilmente. Eis, Senhor, o que me aconteceu terça-feira, cerca de 1 hora da tarde. Não compreendo nada disto. Vós me direis, se compreenderdes alguma coisa. A ninguém falei de tudo isto, nem mesmo a minha mulher, pois o mundo é mau. Eu estava resolvido a guardar tudo isto em silêncio, mas me decidi a vos escrever hoje, porque